Estamos voltando com o nosso Conversas Cruzadas, que hoje está debatendo a possibilidade de financiamento do transporte para os estudantes, do passe livre, que foi o lançamento feito pelo governador. E estamos aqui tentando avaliar se realmente isto é possível. E então vamos continuar, vamos rever aquele que participa das reuniões lá no Palácio, porque ele é assessor superior do governador, Rodrigo Oliveira. Aliás, perdoa, desta vez começa, dentro do nosso critério, começa o Pozobon. Bom, mas primeiro que eu quero dizer que eu venho participar desse programa, todas as vezes que sou convidado, e eu tenho uma responsabilidade. Não só contigo, não só com os debatedores, mas principalmente com os nossos telespectadores. Eu não venho aqui criar mentiras. Seria uma total falta de respeito. E a maior prova disso é que eu vou fazer uma pequena correção na minha colega deputada Miriam. Ela falou que nós temos 400 mil alunos. Não corresponde com a realidade. São 342 mil alunos. O projeto, como está, atende 3.600. Os dados da FEE. Os dados, são o projeto... 340 mil estudantes. 342 mil. 342 os dados, mil o projeto... no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Os dados apresentados no ensino superior, correto. Os dados que estão contemplados pelo projeto, apenas 3.636 vão ser atingidos. Os 200 mil reais, não sou eu que inventei, foi o governador Tarso que falou. Mas o que eu te disse? Que o PSDB vai apresentar, já apresentou uma emenda com seriedade e com responsabilidade. Primeiro, hoje, às 5h30 da tarde, tivemos uma conversa com todos os técnicos da Agergs. Nosso presidente que assumiu lá, o Juarez Molinari, temos o profundo respeito pelos técnicos, pela Agergs, que não foi consultada. O governo não teve a humildade de consultar um órgão técnico que tem dados reais. Então nós estamos propondo, primeiro, um estudo completo da tarifa. Segundo, uma avaliação jurídica do projeto. Terceiro, um planejamento. No momento que tu dá o passe livre, vai permitir mais gente, mais alunos, mais estudantes dentro do ônibus. E daí, na Avenida Assis Brasil, por exemplo, lá a EPTC não permite mais ônibus. Está lotado. Os ônibus como estão superlotados. Portanto, é mais um projeto que foi feito sem planejamento. Nós temos que ter um planejamento global, não podemos ser oportunistas. E, por fim, nós defendemos, sim, que tenha o NIS, que é o número de inscrição social. Nós não podemos tratar quem pode pagar a passagem com aquele que não pode pagar. E é dessa maneira que nós apresentamos uma emenda do PSDB. Primeiro, avaliando toda a questão técnica, para depois poder discutir com todo o parlamento, inclusive com os deputados da base do governo, se resolverem nos ouvir. Porque eles dizem que nos ouvem, mas a verdade, todo mundo sabe, não nos ouve. Rodrigo Oliveira, do governo. Bom, em primeiro lugar, é preciso trabalhar com tranquilidade temas tão importantes como esses, né? Nós não podemos ficar aqui com recursos semânticos para tentar manipular os dados, os números, e nós temos que trabalhar com aquilo que é concreto. O que sempre se abordou nesse tema é que são 200 mil estudantes transportados mês ao mês, e por isso tem esse dado, e evidentemente ele permite, e é legítimo inclusive isso, interpretações diversas sobre isso, né? Segundo, esse projeto ele beneficia o conjunto de estudantes dos aglomerados urbanos da região metropolitana, porque esse é um recurso que estas regiões criaram ao longo do período no sistema metropolitano, mas não impede que Santa Maria, que Venâncio Aires, Santa Cruz, ou seja, todo Passo Fundo e assim por diante, possam ter esse processo. A responsabilidade da Casa Legislativa, inclusive, fazer esse debate como programa e prevê a nossa Constituição estadual. E terceiro, novamente, que o governo do Estado teve coragem, teve atitude e determinação para apresentar uma solução justamente que a gente receba de uma forma de muito bom grado. Aqui o deputado Pozobon apresentou itens que são bem significativos. Inclusive o próprio governador, se perceber no gabinete digital, quando ele apresenta, ele diz, olha, nós vamos apresentar esse projeto do passe livre acompanhado de audiências públicas para nós fazermos o debate. Inclusive, recentemente teve na Assembleia já um debate do modelo tarifário. Então, acho que esse debate é bem-vindo aqui. Mas, Rodrigo, evidentemente, a gente compreende... Só me permite, porque ele prometeu para o dia 1º de agosto, qual é o debate que nós vamos fazer? A gente compreende que o papel da oposição, da situação, é debater de forma bastante, enfim,
determinada esses temas, mas só para tranquilizar, nós já fizemos aí uma série de rodadas técnicas, inclusive com os operadores de transportes. A GEPS foi convidada na Metroplan, que é o órgão responsável. Queria saudar, inclusive parabenizar Oscar Escher, nosso diretor superintendente, que está conduzindo e fazendo esse debate com racionalidade. Finalmente, o planejamento metropolitano, o planejamento estadual dos transportes, ele é muito significativo. E não dá para a gente criar a cultura ou a ideia que não existe planejamento. Eu vou dar um exemplo, inclusive, Lazer, um tema bem importante da CIS Brasil que você apresentou. Há um estudo, desde 2003, um grupo de trabalho executivo entre Prefeitura Municipal de Porto Alegre, que envolve as prefeituras metropolitanas, Transurb e Governo do Estado, Governo Federal, para implantar o PITMURB na região metropolitana, que é um projeto que vai, eu até sugiro um debate oportunamente sobre isso aqui no programa, que eu acho que ele é muito significativo, é uma cooperação de esforços que desde 2003 vem produzindo resultados. O metrô de Porto Alegre, inclusive, ele é fruto desse planejamento conjunto das instituições e poderes públicos. Então a gente não pode criar uma ideia que ela não tem eco na realidade, que não há qualquer tipo de planejamento. Mas eu repito aqui, esse momento é um momento que temos que ter tranquilidade, seriedade, como sempre feito pelo deputado Edson, pelo deputado Pozzobon aqui, de conseguir compreender e construir as soluções efetivas. E, evidentemente, nós tivemos a audácia de apresentar esse tema que ele é inédito. Se ele tivesse simplicidade ou não fosse tão complexo, certamente os governos anteriores já teriam apresentado isso em outra maneira. Então é bem-vindo e eu acho que nós vamos dialogando ao longo do período. Deputado Edson Bru, afinal, é viável ou não esse projeto? Claro que é viável. E para todos os estudantes do Rio Grande do Sul, que é o que nós defendemos. Não discriminatório como foi apresentado pelo governador Tarso Genro. E dinheiro tem. Eu citei uma só fonte, que é só a diferença que aumentou, que o governador Tarso tirou do seu bolso nas taxas do Detran. Este ano vai ter 600 milhões de superávit o Detran. 600 milhões. Se confirmar os números de 200 mil dito pelo governo, dito para a imprensa de 200 mil, o governador Tarso Genro disse que era 200 mil alunos, tem dinheiro para isso, só dessa pequena diferençazinha que eles meteram a mão no bolso do cidadão, cobrando na transferência do veículo, da segunda via, do documento do veículo, as taxas do Detran. Só aí dá 600 milhões de superávit. Só aí o governo Tarso está arrecadando mais. Só daí, ocupando a metade disso, já dá para fazer para todos os estudantes. Só que não pode ser discriminatório, Lazier. Não? Assim como eu não acho justo levantar as cancelas em Farroupilha, tem um movimento feito pela deputada Marisa Formo para tirar a praça de pedágio ali da outra estrada, acho que vai a Flores da Cunha, não é? E aí quem anda no 287 de Venâncio, de Santa Cruz, de Candelária, do Vale do Sol, quem vem de São Pedro, de Santa Maria tem que pagar pedágio, outra região não. Por que essa discriminação? Não é? Por que para ir para Cidreira, para ir para Pinhal tem que pagar e outras não? Da mesma maneira que é discriminatória, criando duas categorias de cidadão aqui no Estado, o Tarso está criando em relação aos estudantes. Que bom que ele escutou primeiro a oposição, que reclamou a semana passada, quando foi apresentada, fizemos os protestos necessários, fizemos as colocações necessárias, não é? E que eles, com urgência, se reuniram toda a base e os deputados da base também reclamaram que suas regiões estavam ficando de fora. E aí tiraram a urgência. E aí já perdeu a palavra, que era para 1º de agosto, que já não vai acontecer mais. Então, mais uma vez mostra que o projeto não teve planejamento, não teve estudo aprofundado, não teve organização, como é a característica do governo do Tarso Genro. Deputada Miriam. Primeiro, dizer para o Edson que me admira muito falar em pedágio. Foi o governador Brito que nos presenteou com essas porteiras por todo o estado. Então é estranho. E o Olívio aumentou em 36%, cobrando a ida e a volta. Não renovando os contratos não. e Terminou modificando. O contrato, é 15 anos, terminou. Então. Vocês criaram mais com a EGR. O modelo que vocês criaram foi desrespeitoso e um assalto. Agora cobrar 5,40 sem ambulância, sem manutenção e sem guincho é barato. O ciúme é fogo, né? Eu queria dizer Ainda bem que é ciúme de ti, né, Miriam? Para o Pozzobon e para o Edson, né? De novo, as regiões que não estão previstas no aglomerado urbano, que é por lei, não foi invenção do governador, região metropolitana, é uma definição por lei, elas estão
reguladas, linha, preço. O Dyer e a Metroplan, queria dizer para o Edson e para o Pozobon, não regulam desta forma em linha fretados, excursões. As excursões são fiscalizadas sim pelo Dyer na condição do veículo, no número de passageiros. Estas regiões que merecem sim criar uma política para elas, eu não vi de vocês aqui propor como é que vai ficar Santa Maria, como é que vai ficar Uruguaiana, eu te pergunto, como é que vai ficar Missões. O governo deixou Santa Maria de fora, só crítica, eu te pergunto. E não apontam excepcionalidade. Eu queria ver a oposição e nós estamos fazendo isso. Santa Maria está nos disputando agora. Nós estamos fazendo isso. O governador Tarso reuniu Santa Maria e escanteou Santa Maria. Imaginem esperar que a gente regule essas regiões para criar uma política. Tem uma legislação de aglomerado e região metropolitana que atinge a grande maioria dos estudantes. Vamos começar por aí. E assim o governador fez. Bom, agora nós vamos nos dedicar à excepcionalidade, que é um número importante de estudantes, mas que não tem lei regulando. É frete. Frete não há linha. Não se controla nem preço de passagem para as cooperativas. A organização do município, por exemplo, Canguçu, São Lourenço, na minha região, né, elas estudam em Pelotas, um número de estudantes, né, que tem uma cooperativa. O preço, o Dyer não se envolve, não está na legislação. Né? Então, assim se dá nessas outras regiões. Então, nós vamos tratar essas regiões que não estão reguladas legalmente agora. Vamos regular sim. Todos deverão ter uma política de passe livre. Quando nós estamos nos dedicando. Vocês tiraram a questão também da urgência, a base aliada também, porque justamente precisamos nos dedicar para esse tema daquilo que a gente chama que não está na lei. Quanto tempo vai demandar isso de retirar da urgência, deputada Miriam? Na sua opinião, quanto tempo vai precisar para dar acabamento a esse projeto? A minha opinião particular era que não deveria se retirar a urgência. Vota aquilo que já pode ser votado porque está em lei, né? É uma pena. Tá. Porque eu acho que... E agora precisa quanto tempo? Por que alguns vão pagar porque ainda precisa ser regular? Por que a maioria... Mas por que uns teriam benefício e outros porque não? estão na lei. Mas que estão lei? reguladas. Ferramentas diferentes. Mesmo são Mas a lei geral para o Estado. São soluções quando foi, por exemplo, para cobrar o aglomerado urbano é uma legislação federal. É uma legislação federal, então mas não tem nada de o governador iria... É discriminatório, o projeto de lei do taxa é discriminatório. Não quis dar para algumas regiões. Deputado Edson Brum, nós esperávamos que os senhores disseram, vamos votar imediatamente essa maioria das regiões, porque ela atende a maioria dos estudantes, e vamos imediatamente dar um prazo para as outras regiões. Qual é a proposta do deputado Pozobon para esses projetos agora? Como é que regula? O senhor se preocupou em emenda que universaliza. Bom, mas como é que a Assembleia vai regular o transporte que não tem linha? Eu acabei de falar as propostas, os senhores não apresentaram. Não apresentaram. Como tem que fazer um estudo a Jergues, é o órgão incompetente. Como regular o frete? O frete também é cuidado pelo Dyer, deputada Miriam, a senhora sabe. A senhora é a primeira vez que eu sou deputada, sou deputada há muito tempo e mais ainda. É casada com um deputado que faz 50 anos que é deputado. A senhora sabe muito mais que eleito, eu. E o Dyer, que a população vota. E o Dyer faz parte do governo do Estado, deputada Miriam. Isso não é recurso semântico, isso é verdade. E a verdade é uma só. O senhor envelheceu bastante o deputado Marrone agora, hein? Não, vamos lá, é uma maneira carinhosa, a experiência dele. Gente boa. Não tem mais. Eu não envelheci lá. Bom, só fazer um intervalo, vamos para as conclusões. Vamos ver se chegamos a conclusões. É um tema interessante que veio para cá, porque diz respeito à educação e um benefício para os estudantes através do transporte, do passe livre. Vamos ver como concluem os nossos convidados, começando pelo deputado Edson Brum, no pouco tempo que nos resta. Voltamos.